Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre dor torácica, tá? O foco dessa aula, o objetivo dessa aula é a gente entender os diagnósticos diferenciais da dor torácica. Ou seja, o objetivo não é se aprofundar em cada diagnóstico, mas entender a dor torácica como uma entidade por si só, ou seja, aquele paciente que vem com a dor torácica. Então, um paciente que você vai ter que fazer na sua cabeça, vão ter que abrir várias abas de diagnósticos diferenciais, ou seja, tá, esse paciente está dizendo que está com uma dor nessa região, região do tórax, anteriormente. Então eu tenho que pensar em diversas patologias, etiologias que podem estar enquadradas dentro dessa entidade que seria aí a dor torácica, né? Como se fosse algo sobrenatural, mas entenda a dor torácica como uma entidade e dentro dela você vai ter várias etiologias que a gente pode estudar por si só cada uma delas. Ou seja, eu posso ter uma dor torácica sendo um infarto? Posso. Então eu vou ter que estudar o infarto como unidade de doença, ou seja, um infarto, e eu tenho que entender o infarto dentro de um cenário de dor torácica, ou seja, aquela visão holística do paciente. Porque ele pode ter um infarto, mas também ele pode estar com uma dissecção de aorta, mas ele pode estar com uma pericardite, ele pode estar com um tromboembolismo pulmonar, esse paciente pode estar com uma costocondrite, esse paciente pode ter sofrido um trauma do tórax e estar com essa dor. O paciente pode ser um paciente que tem transtorno de ansiedade generalizada e está com essa dor torácica de origem psicogênica. Então, a gente tem que entender essa dor torácica como um todo e dentro dela existem várias caixinhas que são um mundo por si só. Mas, sem mais enrolações, que seria então uma definição de uma dor torácica, né? Muito fácil. Então, é uma dor no tórax, tá? Mas vamos amarrar direitinho, uma dor no tórax aonde? Na região anterior entre o diafragma, ou seja, acima do epigástrio ali, né? Se a gente traça uma linha no epigástrio para cima e até a base do pescoço, tá? Então isso aí seria uma dor torácica. E como a gente estava falando, pode ter diversas etiologias, por isso que é tão importante, tá? Ela é uma queixa muito comum, então é óbvio que a gente tem que estudar se é uma queixa que no pronto-socorro, 5 a 10% das queixas do pronto-socorro é uma dor torácica, seja qual for a etiologia, eu tenho que saber dominar esse diagnóstico diferencial, tá? E por que que é tão importante entender o diagnóstico diferencial? Porque essa dor torácica ela pode ir tanto de um simples refluxo quanto a uma dissecção de aorta, tá? O paciente pode ir de uma angina estável até uma ruptura de esôfago. Então, essa é um espectro bem ampliado, vai de uma condição benigna até uma condição fatal, tá? E o diagnóstico errôneo é um fator de consequência grave, ou seja, se eu não reconheço um infarto agudo do miocárdio, é grave essa situação. Se eu trato o paciente que está com ruptura de esôfago como uma, uma gastrite, por exemplo, e mando esse paciente para casa, eu estou trazendo uma consequência muito grave por um diagnóstico errado, tá? E também a gente tem que pensar nos custos de investigações necessárias, ou seja, tá, a partir do momento que eu falo isso, que eu posso ter consequências graves se eu não diagnóstico certo, aí o que é que a pessoa pensa? Vai pensar, não, então agora todo paciente que vir com a dor torácica, eu vou pedir uma ressonância, uma tomografia, uma troponina, um eletrocardiograma, um PET-CT, uma tomografia de corpo inteiro, BNP, proBNP, troponinas, todos os marcadores possíveis, marcadores tumorais, marcador de câncer, tudo. Não, então não é assim, porque se você investiga tudo de forma desnecessária, você aumenta muito o custo do serviço, tá? Então a gente tem que ter uma linha tênue aí. Só para a gente introduzir um pouco sobre os diagnósticos diferenciais que a gente pode ter como dor torácica, a gente pode ter uma dor torácica de origem cardíaca, que vai ser a maioria das dores torácicas que vão aparecer no pronto-socorro, ou posso ter uma dor torácica de origem não cardíaca, tá? Como é que a gente vai chegar nisso? A gente vai ver ao longo da aula. Mas só para a gente entender, tá? Eu posso ter uma dor torácica que vem do coração. Essa dor do coração, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser isquêmica ou não isquêmica, ou seja, isquêmica quando eu tenho um agente endovascular importante aí, ou seja, eu tenho uma angina estável, ou uma angina instável, ou um infarto agudo do miocárdio. Esses dois aqui de azul, a gente está falando de uma síndrome coronariana aguda.
E eu posso estar falando de uma causa não isquêmica, que seria quando eu tenho uma dissecção aguda de aorta, uma doença valvar, uma pericardite aguda, posso ter um tamponamento cardíaco, posso ter uma pericardite constritiva, né? Todas elas são causas de dor torácica cardíacas, porém elas não são isquêmicas. A relação aqui não é dentro do vaso, tá? A relação aqui é outra coisa que não cause isquemia ao tecido, propriamente dito, fisiopatologicamente, tá? E as causas não cardíacas, a gente pode ter uma causa gastroesofagiana, ou seja, quando eu tenho uma causa que pode pegar estômago, pode pegar esôfago, ou seja, um refluxo gastroesofágico, eu posso ter uma dor torácica, um espasmo esofagiano, ou seja, aquela musculatura do esôfago faz um espasmo e aí dá uma sensação de entalo ou uma dor torácica forte. Posso ter uma úlcera péptica, uma perfuração no meu estômago, posso ter. E o grave aqui, quando a gente fala de gastroesofágica é a ruptura do esôfago. Obviamente que uma úlcera perfurada também é grave, o paciente vai ter que fazer uma laparotomia, tá? Mas é mais. Você consegue entrar antes com o tratamento com inibidor da bomba de próton se essa úlcera já não fez um pneumo peritônio, como pode ser assim dizer, tá? E outras causas que não são cardíacas, não são gastroesofagianas, mas são causas, na maioria das vezes, pulmonares, quando a gente está falando de causas graves, ou seja, um pneumotórax, um tromboembolismo pulmonar, ou eu posso ter outras causas também que não sejam tão fatais naquele momento, não que não sejam graves, mas o paciente não vai morrer naquele instante, tá? Se você tem um TEP que você não age, o paciente morre naquele instante. Se você tem uma dissecção aguda de aorta e você não age, o paciente morre naquele instante. Agora, o paciente que tem uma dor psicológica, ele não vai morrer naquele instante, tá? Um paciente que tem uma dor musculoesquelética, ele não vai morrer naquele instante. Essa dor aqui, ó, na articulação entre a costela e o externo, uma dor costocondral, pode ser chamada, tá? Tudo isso é diagnóstico diferencial. E o que é que a gente tem que fazer na avaliação inicial de um paciente com dor torácica? Primeiro, eu tenho que saber quando começou essa dor. Você vai perguntar para o paciente, você não vai perguntar se é aguda, subaguda ou crônica, que o paciente provavelmente não vai entender esses termos, mas você vai perguntar, essa dor começou agora, faz tempo, faz semanas, faz meses, fazem anos? Tudo isso você tem que saber, porque aí diferencia bastante. Eu posso estar falando de uma dor, de um refluxo, eu posso estar falando de uma dor, de um infarto agudo do miocárdio, que o paciente nunca sentiu e está sentindo agora. Então, uma dor super aguda, né? Essa dor, como é a qualidade da dor? Como você vai caracterizar essa dor? É uma dor que aperta, uma dor opressiva? Opa, vou começar a pensar em síndrome coronariana aguda. É uma dor pleurítica, aquela dor que melhora quando você se inclina, piora quando você se deita, é uma dor que depende da inspiração, quando você inspira a dor melhora, quando você expira a dor piora. Como é que funciona essa dor? Isso é uma dor pleurítica. É uma dor em queimação, certo? Essa dor em queimação pode ser um refluxo? Pode ser, mas muitas vezes pacientes idosos apresentam a dor do infarto agudo do miocárdio como uma queimação aqui no epigastro, ou seja, ele vai dizer que está uma queimação na boca do estômago. É aí onde acontecem muitos erros de você liberar esse paciente para casa simplesmente, porque você acha que é só uma gastrite. Outra qualidade de dor, uma dor lancinante, uma dor rasgante, que é muito comum na dissecção aguda de aorta. Outra coisa, essa dor irradia para o braço, para a mandíbula, para o ombro. São fatores que você tem que prestar atenção, porque tudo isso vai abrindo caixinhas na sua cabeça de diagnóstico diferencial. Se eu chego para você dizendo que o paciente vem com uma dor aguda, opressiva, que irradia para o braço, na sua cabeça tem que ficar lá piscando, ó, infarto, 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 infarto. Quer dizer que é? Não quer dizer que é, mas são as características que vão te falando a favor, tá? Fatores agravantes e aliviantes, ou seja, o que é que melhora essa dor? O que é que piora essa dor? Por exemplo, o movimento piora essa dor quando você faz exercício. Essa dor piora, opa, pode ser uma dor isquêmica. É, essa dor melhora quando você está inclinado, quando você respira? Sim, ou opa, pode ser uma dor pleurítica. Essa dor melhora ou piora com determinada alimentação? Pode ser uma gastrite, uma doença do refluxo. Quais são os sintomas associados? O paciente tem sudorese, náusea, síncope, dispneia, ou o paciente está dispineico,
Eu posso estar diante de um pneumotórax? Posso estar diante de um pneumotórax. É um paciente que está tossindo sangue. Esse paciente tossindo sangue, o que é que eu posso estar diante ali? A gente chama hemoptise, né? Eu posso estar diante de um tromboembolismo pulmonar. Então, isso é muito importante da gente estar atento. E isso é rápido, tá? Que a gente está gastando tempo detalhando, mas isso é rápido, é na hora que o paciente chega. Se o paciente chega conversando, você pergunta rápido. Se o paciente chega com a equipe de emergência, você já conversa com o acompanhante ou com o médico que trouxe esse paciente para você, rapidamente, tá? E de exame físico, a gente vai procurar na inspeção e palpação sinais de trauma, porque o trauma é uma causa do torácica. Vou procurar deformidades, porque é causa de torácica. Vou ver como é que estão esses murmúrios cardíacos. Por quê? Se eu tenho um murmúrio abafado, hipofonéticos, ou seja, não é nem murmúrio, são as bulhas hipofonéticas, aí posso estar diante de uma causa de tamponamento cardíaco, tá? Se eu escuto um atrito pericárdico, ou seja, aquela barulho de folha esfregando uma na outra, esse atrito pode ser uma pericardite. Se eu tenho um murmúrio vesicular abolido em algum local, eu posso estar diante de um pneumotórax, como por exemplo, tá? Então, tudo isso é muito importante da gente entender. E quais são os exames complementares que a gente faz nessa a avaliação inicial? Bom, o eletrocardiograma é um exame muito importante, você pode fazer para qualquer pessoa que chega com dor torácica. Por quê? Porque eu vou identificar alterações isquêmicas. Quer dizer que se o eletro desse paciente está normal, eu posso mandar para casa, quer dizer que ele não tem um infarto? Não, não quer dizer isso. Mas você consegue chegar no diagnóstico de forma mais precisa, de forma mais rápida, principalmente se é um diagnóstico de rápida visualização, ou seja, o paciente chega para você com a dor torácica em aperto que começou há algumas horas e a dor está piorando, e você faz um eletrocardiograma, e nesse eletrocardiograma você encontra um supradesvelamento do segmento ST. O que é que você está diante ali nessa dor torácica? Você está diante de um paciente com um infarto agudo do miocárdio com supra do segmento ST. Posso identificar arritmias. Na radiografia de tórax, o que é que eu quero ver? Eu quero ver os pulmões, tem pneumotórax, tem algum hemotórax, tem alguma coisa do tipo, estrutura mediastinais. Por que eu quero ver o mediastino? O que é que está no meio aqui? Vai passar no meio do mediastino aqui? A aorta. Então, se essa aorta está alargada, eu posso pensar na dissecção aguda de aorta. Uma TC de tórax com contraste para tromboembolismo pulmonar, secção de aorta. Vou fazer para todo mundo? Não. Isso é para aquele paciente que eu vou caminhando rumo ao diagnóstico dele, tá? Laboratórios, o que é que a gente pode pedir? A gente pode pedir uma troponina? Posso pedir troponina, troponina ultrassensível, tá? Posso pedir CKMB também, que é um marcador de lesão miocárdica. Posso pedir dedímero, que é um subproduto da trombólise, ou seja, eu vou ver se tem trombo ou não. Obviamente que se o dedímero dá positivo, não quer dizer que o paciente tem um TEP. Agora, se eu estou desconfiando de um TEP e o dedímero dá negativo, opa, é melhor eu começar a pensar em outra coisa. Posso pedir exames de função hepática? Posso, mas aqui é menos específico, tá? E como é que a gente vai classificar essa dor torácica? Existem alguns nomes que podem ser cobrados em questões, e até quando você vai conversar com outro colega, o nome da dor que você dá, a classificação que você dá para aquela dor, já vai dizer muito do diagnóstico diferencial. Por exemplo, se é uma dor anginosa, eu já estou dizendo para aquele colega que muito provavelmente é uma dor de uma síndrome coronariana aguda. Se eu digo que é uma dor pleurítica, provavelmente estou diante de uma pericardite. Uma dor musculoesquelética, o que é que eu estou querendo dizer? O que é que eu estou querendo entender naquela questão? Eu estou querendo entender que, opa, vou ficar mais tranquilo aqui. É uma dor musculoesquelética, não é uma dor anginosa, não é uma dor pleurítica, tá? Não é algo que vai matar o paciente naquele instante se eu não agir. Beleza? Uma dor gastrointestinal. E quais são as características dessas dores? Dor anginosa. O que é uma dor anginosa? É uma dor opressiva, em aperto, uma pressão localizada retroesternal, tá? Ou na região de precórdio, ou seja, aqui na região do coração, tá? Pode irradiar para o braço esquerdo, para a mandíbula ou para as costas, tá? Principalmente ali nas escápulas. Uma dor pleurítica é uma dor que piora com a respiração profunda, porque aquele movimento da caixa torácica vai fazer atrito com aquele pericárdio já inflamado, uma tosse,
tudo isso vai piorar a dor, tá? Essa dor é uma dor mais localizada no ponto específico do tórax, ou seja, é uma dor pré-cordial, é uma dor na região do pré-córdio, do coração, tá? Dor músculo-esquelético, palpação na área afetada vai doer. Como é que eu sei disso? Quando você treina peito na academia e você aperta, você sente aquela dor mais forte. Aquilo é uma dor músculo-esquelética. Paciente numa dor dessa muito forte pode ir ao pronto-socorro com uma dor torácica. Uma dor gastrointestinal, o que é que você tem que investigar? Tem queimação, tem regurgitação, piora com determinado alimento, tudo isso é importante, tá? E aqui, quando a gente fala de dor torácica, e principalmente a gente foca muito na síndrome coronariana aguda, por quê? Porque é o que mais vai matar aquele paciente de forma geral, ou seja, 40% das dores torácicas que vão chegar no pronto-socorro são de um infarto, tá? São de uma síndrome coronariana aguda. É uma dor anginosa. E se você está passando um caso para um colega que vai assumir aquele paciente, ou se você está passando um caso para um chefe do serviço, ou se você está passando um caso para quem quer que seja, ou se você está fazendo uma questão, você tem que entender qual é o padrão daquela dor. Tá, você entendeu o padrão, é uma dor anginosa. Por quê? Porque é uma dor em aperto e tudo mais. Mas aí como é que eu digo que é uma dor anginosa valendo mesmo? Ou seja, eu posso ter uma dor tipo A, que é aquela dor anginosa típica. Você está diante de uma dor do infarto. Quer dizer que está infartando? Não, mas é uma dor que é a dor do infarto. Uma dor tipo B, que provavelmente é uma angina, uma dor tipo C, que provavelmente não é uma angina, mas eu não posso afirmar que não é. E uma dor do tipo D, que é uma dor que não tem nada a ver com uma dor anginosa. Então vamos detalhar. O que seria uma dor anginosa diante de tudo que a gente conversou até aqui? Bom, uma dor anginosa, diante de tudo que a gente conversou até aqui, é aquela dor em aperto, tá? É uma dor em aperto, certo? E mesmo sem nenhum exame complementar, eu consigo pensar. Ou seja, é uma dor, uma angina de peito típica, uma angina pectoris típica e evidente. É uma dor em aperto que irradia para o braço, que dá dormência, que irradia para a mandíbula. Isso é uma dor típica e uma dor provavelmente anginosa. Não tem todas as características, mas eu desconfio que seja, ou seja, é uma dor em aperto, mas não irradia para o braço, não irradia para a mandíbula, ou seja, é uma dor provavelmente anginosa, tá? E uma dor provavelmente não anginosa é aquela dor que tem uma dor em região de pré-córdio, mas o paciente não consegue te afirmar e você não consegue perceber se é realmente em aperto ou não. E o que seria uma dor não anginosa, do tipo D? É aquela dor que não tem nada a ver com a dor anginosa. Se o paciente chega para você dizendo que está uma dor lancinante, uma dor em rasgo, isso é uma dor típica de uma dissecção aguda de aorta e não de uma dor anginosa. Se o paciente chega para você que essa dor é uma dor que piora com a respiração, que quando ele inclina melhor, é uma dor mais pleurítica, tá? Uma dor mais aguda, não é uma dor em aperto. Tudo isso é importante. E como é que a gente vai manejar essa dor torácica? Beleza, o paciente chegou com dor torácica no pronto-socorro, você está atendendo. Você não sabe ainda se é um infarto, você não sabe ainda se é uma pericardite, você não sabe se é um TEP, você não sabe se é uma dissecção aguda de aorta, você não sabe, tá? O que é que você vai fazer? O paciente chegou. Primeiro, você vai fazer o ABCDE. Você vai ver as vias aéreas, vai ver a respiração, vai ver circulação, vai ver o grau neurológico, vai ver as extremidades. Por que que você vai ver isso? Porque, vamos lá, se o paciente está aqui no ar, né, na via aérea, se o paciente está com a via aérea obstruída, ou se o paciente não está com a saturação de 60, 80, o que, que você vai fazer para esse paciente? Você vai investigar outras causas? Não, você vai tratar o que ele vai morrer ali agora. Ele vai morrer, ele vai ter uma parada por uma hipoxemia. Então você vai resolver esse problema. Então você vai agir. Se o paciente não tem expansão torácica, não tem murmúrio vesicular, será que é um pneumotórax? Você vai agir naquele momento ali para resolver o problema no ABCDE. Mas vamos supor que esse paciente está, entre aspas, estável e você não vai fazer nenhuma intervenção aqui no ABCDE. O que é que você tem que fazer para esse paciente? Você tem que fazer o MOVE, né, o protocolo de uma sala vermelha, que é monitorizar, oximetria, se esse paciente vai precisar de oxigênio ou não,
Você vai fazer uma venóclise, ou seja, vai pegar acesso venoso e exames, principalmente quem? Eletrocardiograma em até 10 minutos. As principais diretrizes recomendam que um paciente que chega no pronto-socorro com dor torácica, em 10 minutos esse paciente tem que estar com o eletro sendo visto pelo médico. Então o médico, em 10 minutos que aquele paciente chega com dor torácica, já tem que estar com o eletro em mãos, lendo aquele eletro e entendendo o que é que o paciente tem. Beleza? Uma vez que você entende isso e todo esse ABCDE e esse MOVE vai te dar é, fundamento para tratar aquela dor do tipo que você pensou, por quê? Tudo isso que a gente conversou até agora, você vai conseguir perceber aqui. Você vai monitorizar o paciente, você vai ver o eletro dele como é que tá, você vai ver se o paciente tem oxigênio baixo ou não, você vai ver se o paciente no ABCDE tem murmúrio vesicular, não tem, se o paciente tem bolha hipofonética, não tem, se o paciente está chocado ou não, ou seja, está com um déficit de perfusão tecidual. Beleza, e aí você vai tratar a causa base da dor torácica. Se é um infarto, você trata um infarto. Se é um TEP, você trata um TEP. Se é uma dor psicológica, você vai tratar a ansiedade daquele paciente, tá? Se é uma dor por um refluxo, você vai tratar o refluxo, tá? Aqui, só pra gente ter um spoilerzinho, analgésico, como paracetamol, AINES, para determinados tipos de dores. AINES, muito comum em pericardite. Nitroglicerina para uma dor anginosa quando não há contraindicação, então isso é importante, porque se for um infarto de parede inferior, você não vai usar a nitroglicerina. Oxigênio eu vou dar para todo mundo só porque chegou com dor torácica? Não, você vai dar oxigênio se o paciente está hipoxêmico, ou seja, saturando ali menos do que 90, 92, por ali. E aí vamos para os diagnósticos diferenciais. Óbvio que a gente já falou, mas agora a gente vai aprofundar. Aqui eu trouxe os principais, tá? Ou seja, quando a gente fala de causas que vão matar aquele paciente rapidamente, a gente vai pensar numa síndrome coronariana aguda, numa dissecção aguda de aorta, pericardite, mais ou menos, só se o paciente já tiver com tamponamento, evoluir ou com a pericardite constritiva, restritiva e evoluir para uma parada, uma embolia pulmonar, um TEP, um tromboembolismo pulmonar, pode matar esse paciente? Pode. O pneumotórax pode matar? Pode. Uma pneumonia, se esse paciente tem uma pneumonia grave, pode fazer uma sepse, um choque séptico e pode matar esse paciente. Mas aqui a gente vai focar em síndrome coronariana aguda, pericardite, dissecção de aorta e TEP. Isso aí é o principal para a gente diferenciar, são as doenças mais importantes, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de síndrome coronariana aguda, a gente está olhando esse paciente como um todo. Quando é que eu desconfio do paciente de síndrome coronariana aguda? E existe um score chamado Score Heart, que esse score a gente vai fazer se esse paciente tem uma suspeição baixa, intermediária ou alta, tá? Se esse paciente tem menos do que 3 pontos, ele tem uma baixa probabilidade de uma síndrome coronariana aguda. Se ele tem entre 3 e 6, ele tem uma probabilidade intermediária. Acima de 7, uma probabilidade alta de uma síndrome coronariana aguda. Tá, João? E por que esse score heart é importante? E o que é que eu tenho que saber para aplicá-lo? Muitas vezes você não vai nem aplicar propriamente, contabilizar o score heart. Mas o que é que você tem que saber fazer? Você tem que saber fazer uma coisa muito importante, que é entender o que é que você tem que olhar com um paciente que tem uma suspeita de uma síndrome coronariana aguda. E principalmente, o que é que você tem que olhar o paciente com síndrome coronariana aguda? O paciente tem dor típica. Se o paciente tem uma alta suspeita, ou seja, você vai ver a história do paciente. Lembra que esse HEART é o mnemônico para história, H é de ECG, A de idade, ou seja, age, né? É um mnemônico que vem em inglês, e o R de risk, fatores de risco, e o T de troponina. São os 5 componentes que você vai avaliar. Então vamos lá. Você vai olhar na história o quê? Se esse paciente tem uma dor tipo A, ele tem uma alta suspeição, você pontua 2. Se esse paciente tem uma dor ali do tipo B, tipo B mais ou menos, você vai colocar tipo 1, ou seja, uma dor suspeita. Se o paciente tem uma dor tipo C, tipo D, você coloca 0 pontos aqui nessa história. No eletrocardiograma, o paciente tem uma depressão do segmento ST, você coloca 2 pontos. Opa, João, peraí. Para eu dar o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, não é supra do ST? Então, a supra do ST é quando eu dou o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio com supra do segmento ST. Esse score aqui eu vou usar quando? Para avaliar, entre aspas, clinicamente, ou seja, se eu fiz um eletro, o eletro está normal,
Aí eu posso mandar esse paciente para casa? Não, eu tenho que ver qual é o risco desse paciente ter uma síndrome coronariana aguda, porque aí é muito fácil eu internar ou tratar esse paciente quando ele vem com a supra de ST. A bronca tá quando eu faço o eletro e no eletro não vem supra de ST. Aí o que é que eu faço? Bom, eu vou ver se tem depressão do segmento ST, porque antes dele suprar, ele faz uma depressão do segmento ST. Eu tenho uma alteração de repolarização, ou seja, eu tenho uma alteração da onda T, eu pontuo um ponto. Se ele tem depressão do segmento ST, 2 pontos. Se o eletro está todo normal, 0 pontos. A idade, maior do que 65 anos, 2 pontos. Entre 45 e 64, 1 ponto. Menor do que 45 anos, 0 pontos. Ou seja, a gente está olhando o que quando eu desconfio, ou seja, é um paciente mais velho, que tem alguma alteração de eletro, que tem uma dor típica, uma dor tipo A ou uma dor tipo B, tá? E os fatores de risco, que seriam os fatores de risco? A própria idade é um fator de risco, história de aterosclerose, hipertensão arterial, dislipidemia, tabagismo, sedentarismo, tá? Se o paciente tem mais de 3 fatores de risco, ou história de aterosclerose, ou seja, ou um ou outro. Se o paciente tem aterosclerose, você já bota 2. Agora, se o paciente, você não sabe, e você está vendo que o paciente é obeso, é sedentário e é hipertenso, já foi três fatores de risco, tá? Um ou dois, 1 ponto, nenhum fator, 0 pontos. E a troponina, o que é que a gente vai pontuar? Bom, se a troponina inicial, aquela primeira que você fez, lembrando que a troponina e o eletro a gente tem que seriar, tem que ir fazendo de tempo em tempo. Se essa troponina inicial você fez e deu mais do que 3 vezes o limite da normalidade, você pontua 2. Se ela deu entre 1 e 3 vezes o limite da normalidade, você pontua 1. Se está dentro do limite da normalidade, você pontua 0. Tá, entendi, João. Então vou aplicar o score heart ali. E aí, o que é que eu faço então? Vamos lá, o paciente tem uma dor torácica aguda. O diagnóstico claramente é não cardiológico, ou seja, é um paciente que não tem nada a ver com o coração, tem tudo a ver com TEP, tem tudo a ver com pneumotórax, tem tudo a ver com refluxo. Eu vou tratar de acordo, eu nem vou pensar em coisa de coração. É um caso duvidoso, aí você vai usar o score heart. Agora, se é uma síndrome coronariana aguda evidente, ou seja, um infarto agudo do miocárdio com supra do segmento ST, é evidente, é óbvio, tá claro, você tá vendo, o paciente tem a clínica e tem o supra, é infarto, tá? Então você vai tratar como síndrome coronariana aguda. Agora, se esse caso é duvidoso, o que é que ele quer dizer com um caso duvidoso? Ele quer dizer que é um paciente que tem clínica de infarto, mas o eletro tá sem supra. O que é que você vai fazer? Você vai seriar troponina e eletro. Você vai ficar vendo de hora em hora para ver se está aumentando ou não. Beleza. Se o paciente altera troponina ou altera eletrocardiograma, opa, isso aqui é um infarto. Só não tinha dado tempo de alterar ainda. Trata como infarto, trata como síndrome coronariana aguda. Se esse paciente melhora da dor, o troponina e o eletrocardiograma não são claros, o que é que você vai fazer? Você faz o score heart. Se o score heart é menor do que 3, opa, é um paciente que chegou com dor torácica. Eletro normal, troponina normal, seriei o eletro e seriei a troponina. Continua normal o eletro, continua normal a troponina, a dor melhorou, fiz o score de heart, ou seja, vi a história, vi o eletro, vi a idade, vi os fatores de risco, vi a troponina. Se está menor do que 3, eu posso dar alta hospitalar para esse paciente, beleza? Por quê? Porque agora eu estou tranquilo, eu tenho como provar que eu fiz tudo que estava nas minhas condições para identificar aquele paciente, ou seja, eu fiz medicação para dor, eu seriei troponina, seriei eletro, fiz score de heart, vi que estava tudo normal, então eu posso mandar esse paciente para casa. Agora, se o score de heart deu maior do que 3, você vai fazer um teste não invasivo, pode ser um teste ergométrico, um teste de estresse, coisa do tipo. Se esse teste dá positivo, você vai tratar como síndrome coronariana aguda, tá? Essa parte aqui já não é mais tanto do pronto-socorro inicial. Se ele deu negativo, auto-hospitalar, beleza? E aqui eu quis colocar um eletro com supra, ó. Essa supra do eletro, do infarto agudo do miocárdio, ela parece um V, ó. Olha como ela parece um Vzinho, tá? A supra da pericardite, que é um supra DST difuso, já dando um spoiler, parece mais um S. Essa daqui parece um V, ó. Ó aqui um supra, ó, tá? Então, aqui eu tava na linha base, ó.
Ó, aqui está um eletro normal, sem supra, não tem supra aqui, beleza? Tem um pouquinho de infra de PR aqui, mas não tem supra, tá? Tá tudo normal. O que eu tenho aqui é um infra, ó. Eu tenho um infra de ST. Aí aqui, ó, eu tenho um supra de ST. Olha onde é que está o ponto J aqui, tá? Olha o segmento ST, ó, inclinado, parecendo uma rampa, beleza? Ó, olha isso aqui, ó, parece um V. Isso aqui é uma supra de ST, beleza? Pericardite, quando é que a gente pensa? Bom, pericardite a gente tem que pensar em algumas coisas. O paciente vai ter uma dor que melhora quando ele se inclina, um paciente que pode ter aquela sinal da pressão aumentando, que é quando ele se inclina, ele melhora a dor, tá? É uma dor que irradia para trapézio, beleza? Pescoço, ombro, ou seja, não é uma dor que irradia para o braço, para a mandíbula, tá? É uma dor pré-cordial, ou seja, é uma dor que pega mais a região do coração anterior, óbvio, né? É uma dor mais empontada, enfacada, tá? Raramente é uma dor opressiva. Por quê? Porque quando é que eu dor opressiva é uma dor que parece mais uma dor anginosa. E aqui é uma dor de pericardite, uma dor pericárdica, uma dor pleurítica, da pleura do coração ou da pleura pulmonar, tá? Fatores de piora, decúbito, quando esse paciente está deitado, piora. Quando o paciente faz uma inspiração profunda, piora. Quando o paciente tosse ou deglute, piora. Se o paciente está sentado e inclinado para frente, é um fator de melhora. Por quê? Porque aumenta a expansibilidade da caixa torácica e esse coração fica sem ter atrito, beleza? Eu penso numa pericardite quando eu vejo isso, ou seja, uma dor que melhora com a posição, quando o paciente tem uma história de doença viral, quando o paciente tem fatores inflamatórios, beleza? O paciente vai chegar para você dizer que teve uma virose, o paciente vai ter PCR elevado, VHS elevado, aí você vai pensar, uma dor que melhora quando se inclina, uma dor empontada, não é uma dor em aperto, beleza? Tudo isso a gente vai pensar. Quando é que a gente faz o critério diagnóstico para pericardite? Existem os critérios de Sidney, tá? Os critérios de Sidney você precisa ter mais do que dois dos seguintes critérios. Dor torácica sugestiva. O que é uma dor torácica sugestiva? Uma dor pleurítica. Se é uma dor anginosa, já não pontua aqui. Tem atrito pericárdico, na ausculta eu vou escutar aquele rub do pericárdio, ou seja, o atrito pericárdico, aí eu pontuo mais um ponto. Derrame pericárdico, outro ponto, e alteração em eletro. Que seria a alteração do eletro na pericardite? Uma supra de ST difusa. O supra do infarto, onde é que ele vai estar? Vai estar nos locais acometidos por uma isquemia daquela artéria, artéria circunflexa, artéria descendente. A pericardite é um supra de ST em todas as derivações, ou em quase todas as derivações. É um supra difuso. O que é que você tem que pensar? Uma história de virose, um padrão inflamatório, aumento de PCR, aumento de VHS. Tá? Como é que você faz o diagnóstico? Critérios de Sidney. Você vai ver, tem dor torácica sugestiva, tem atrito pericárdico, tem derrame pericárdico, tem alteração em eletro. Você só precisa ter duas dessas quatro. Ou seja, o paciente chega para você uma dor pleurítica. Aí você já bota um ponto ali. Aí o que é que você faz? Você vai fazer o eletro, né? Que é o mais rápido ali. O eletro não tem que estar pronto em até 10 minutos. Você fez o eletro. No eletro tinha supradifuso de ST. Pronto, você deu o diagnóstico de pericardite através dos critérios de Sidney, tá? E se o paciente tem uma história de virose, padrão inflamatório, aí que você vai pensar mais ainda. Complicação, o que é que pode ter? Um tamponamento, ou seja, gerar um derrame entre aquele pericárdio inflamado, esse derrame ficar tão grande que vai tamponar o coração, esse líquido ao redor do pericárdio vai pressionar o coração e ele não consegue bater. Aí eu vou ter bulhas hipofonéticas, tá? Porque quando eu coloco para auscultar, aquela bulha vai ficar bem baixinha, porque é como se o coração estivesse dentro de um balde de água. E a restritiva, você consegue ver no eco que aquele coração não bate tanto e as bulhas ficam mais hipofonéticas também. Você consegue ver atrito pericárdico também. É um paciente que vai ter, provavelmente, evoluir para um choque. Por quê? Porque o coração não vai conseguir bater, não vai conseguir bombear. Tá? Aqui, só um algoritmozinho. O que é que a gente vai ver? Diagnóstico pericardite. Critérios de Sidney. Bateu, bateu. Pronto. Aí eu vou ver os fatores de mau prognóstico. Seria o fator de mau prognóstico? Febre muito alta, sintomas subagudos, ou seja, sintomas arrastados, derrame pericárdico é um fator de mau prognóstico, não fez resposta ao tratamento, é fator de mau prognóstico.
Outros fatores menores de mau prognóstico, um trauma, tá? Faz uso de anticoncepcional oral, imunossupressão, miopericardite, ou seja, uma miocardite também, beleza? Mas vamos ali para o padrão que é o paciente vai chegar com a dor torácica pleurítica e supradifuso de ST, diagnóstico através dos critérios de Sidney. Vou tratar, como é que eu trato esse paciente? Você vai tratar com AINE, ibuprofeno, durante 1 ou 2 semanas aí para esse paciente. Outra coisa que nas questões cai muito é colocar colchicina para esse paciente. Colchicina é um anti-inflamatório que ajuda a prevenir as recidivas da pericardite, ok? Suspende a atividade física, porque durante a atividade aquela dor piora, porque eu vou ter atrito do coração. Se o paciente não melhorou clinicamente, pelo menos em 1 ou 2 semanas, você pode associar prednisona, tá? Durante 1 a 2 semanas e você vai fazer o desmame a cada 1 ou 2 semanas, beleza? Na verdade, você vai usar o prednisona até o paciente melhorar e você começa o desmame a cada 1 ou 2 semanas. Agora, uma coisa que cai muito nas questões é ele dá para você um quadro clínico de pericardite e te pergunta que se você vai tratar com ibuprofeno, prednisona, aí bota lá algum imunobiológico. É muito comum você querer tratar com prednisona, mas o tratamento base da pericardite é um AINE, é um anti-inflamatório não esteroidal. Você marcar prednisona está errado. O corticoide só entra como falha terapêutica, então não é o tratamento inicial para a pericardite. O certo é a AINE e pode associar a colchicina que previne recidivas, tá? O padrão do eletro da pericardite é esse aqui, ó. Eu começo com um infra de PR, ó, infra de PR e um supra de ST, ó. Perceba que é um supra bem bem brando, tá? Não é aquele suprão IV do infarto, tá? Depois o ponto J retorna à linha de base, tá? A onda T começa a achatar, depois eu vou ter uma inversão da onda T e depois o eletro normaliza, ou seja, aqui fase 1 na fase aguda, fase 2 o paciente começa a melhorar, então eu tenho a fase 2 inicial e depois a tardia, a fase 3 e a fase 4, beleza? Isso aqui é só para a gente entender que existem essas 4 fases no eletrocardiograma da pericardite, mas o que chove em questão é supra DST difuso e dor pleurítica. Beleza? E dissecção de aorta, quando é que a gente pensa? Bom, existe uma tríade para dissecção de aorta, que é o que a gente não quer, mas ela pode acontecer, ela é comum de acontecer. E o que é que eu vou ver nessa tríade da dissecção aguda de aorta? Dor que rasga, uma dor lancinante, uma dor que rasgou, parece que está rasgando, uma dor lancinante, isso é descrito, tá? Hipertensão e um pulso ou uma pressão arterial assimétrica, ou seja, por exemplo, uma PA do lado, de um lado normal e do outro lado alterada, mais do que 30%, tá? Isso é uma PA assimétrica, ou um pulso assimétrico, ou seja, você afere o pulso de um lado, o pulso está normal. Do outro lado, o pulso está desregulado, está um pulso fraco, fino, isso é pulso assimétrico, e isso é um critério clínico que a gente vai utilizar para visualizar essa dissecção aguda de aorta. Por que é que eu coloquei doenças do colágeno? Porque ela é muito comum em pacientes que têm doenças do colágeno, e aí principalmente a síndrome de Marfan, tá? Lembrando que a dissecção aguda de aorta, o paciente vai ter uma ruptura da túnica íntima, ali que está em contato com o endotélio vascular, e aí aquele sangue vai ficar entre a túnica íntima e entre a túnica média, tá? E vai se acumular ali naquela região. E o score ADD-RS é um score que a gente usa para dar o diagnóstico da dissecção aguda de aorta, tá? Quando é que eu vou pensar? O que seria esse score? Bom, eu vou pontuar se o paciente tem condição de alto risco, ou seja, doença do colágeno, doenças aórticas prévias, manipulação prévia de aorta, eu conto 1 ponto. Outro critério, o paciente tem uma história de dor torácica abdominal de início abrupto, de alta intensidade, descritiva como rasgando, ou seja, uma dor típica da dissecção de aorta. Então, se o paciente tem um fator de risco, já teve alguma doença da aorta, tem uma doença do colágeno, como por exemplo a síndrome de Marfan, é a mais comum,
e tem uma dor que rasga, você já coloca mais um ponto. E o exame físico? Bom, você vai ver pulso e pressões assimétricas, tá? Eu posso colocar um ponto. Se o paciente tem déficit neurológico agudo, tipo um AVC, tá? Você vai colocar mais um ponto. Se esse paciente pontuou 0 ou 1 ponto, você vai colocar o dedímero para ele, tá? Então, paciente que tem uma dor típica de dissecção de aorta e pontua 0 ou 1, você solicita dedímero. Se o dedímero dá menor do que 500, você afasta a dissecção de aorta. Se o dedímero dá maior do que 500, você vai pedir um exame de imagem, como angiotomografia de tórax, tá? Ressonância magnética de tórax e abdômen, um ecocardiograma transtorácico ou até transesofágico. Mas o padrão ouro é a angio-TC de tórax ou de abdômen, tá? Se o paciente já pontua 2 ou 3 pontos, você já vai direto para angio-TC, beleza? Na imagem, o que é que a gente pode ter? Antes de chegar aqui, se você fez um raio-x desse paciente, já na avaliação inicial, ou seja, aquelas coisas que eu posso pedir para todo mundo. Um angio-TC eu peço para todo mundo? Não, mas um raio-x de tórax eu posso pedir para todo mundo, tá? Um eletro eu posso pedir para todo mundo? Posso pedir para todo mundo. No raio-x de tórax você vai ver o quê? Um alargamento do mediastino, tá? Isso é sugestivo de dissecção aguda de aorta. Mas a angio-TC é que faz propriamente o diagnóstico. E aí eu vou usar esse score ADD-RS, que seria o risco de uma dissecção aguda de aorta, tá? Eu vou utilizar esse score para ver se eu já vou direto para angio-TC ou se eu solicito o dedímero antes e vou para angio-TC. Ok? Se na angio-TC deu dissecção aguda de aorta, o que é que você vai fazer? Primeiro, se é uma dissecção aguda de aorta que você vai ter que operar, ou seja, é uma dissecção aguda de aorta do tipo A de Stanford, eu vou mostrar o que é o tipo A de Stanford, você já tem que mandar para cirurgia. Se é do tipo B, você pode fazer o controle clínico e solicita a avaliação da cirurgia, tá? Mas o que é que você faz para tratar de forma clínica aquele paciente e até antes de você ter o diagnóstico, tá? Se você tem o diagnóstico de uma síndrome, de uma dissecção aguda de aorta, você vai mandar esse paciente para a cirurgia, o cirurgião vai dar a conduta. Se você não tem o diagnóstico ainda, você está investigando, você está aguardando dedímero, você está aguardando alguma coisa, o que é que você faz para esse paciente ali no pronto-socorro? Você vai controlar a dor com morfina endovenosa e vai reduzir a pressão arterial. Por quê? Porque se o paciente está tendo dissecção aguda de aorta e o coração está bombeando muito, eu estou jogando sangue para dentro daquela túnica da aorta, o sangue não está fluindo. Então o que é que eu vou fazer? Tenho que deixar essa pressão arterial sistólica entre 100 e 120. A primeira linha é usar um beta-bloqueador, o esmolol ou o labetolol. Se essa pressão não controlou, aí eu vou para o vasodilatador, como o nitroprussiato. Eu só vou para o nitroprussiato depois do beta-bloqueador, beleza? Quando eu já confirmei o diagnóstico, aí eu vou para a cirurgia desse paciente, tá? E aí quem vai dar a conduta depois do diagnóstico confirmado é o cirurgião vascular, é ele quem vai dar a conduta se ele vai operar aquele paciente ou se ele vai continuar com o tratamento clínico, tá? Mas confirmou com o angio-TC, encaminha para a cirurgia, tá? E principalmente se for uma do tipo A de Stanford. A gente tem duas classificações para aqui não é nem da dor torácica propriamente dita, é uma classificação da dissecção aguda de aorta. Eu tenho a classificação de Stanford e eu tenho a classificação de Debaquet. Essa classificação de Debaquet, eu vou utilizar ela como tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, tá? A tipo 1 de Debaquet é uma que pega toda a aorta, ou seja, ela vai pegar a aorta ascendente e a aorta descendente. A tipo 2, ela só pega a aorta ascendente. A tipo 3, ela só pega a aorta descendente. Muito fácil. Então, tipo 1 pega tudo, tipo 2 só pega o começo, tipo 3 só pega o final. Isso é a classificação de Debaquet, ou seja, ele divide a aorta em 3 tipos, tá? A aorta ascendente, se pega a aorta ascendente, é tipo 1. Se pega só a aorta ascendente, é tipo 2. Se pega só a aorta descendente, é tipo 3. Lembrando, tipo 1, ascendente e descendente. A de Stanford é mais fácil ainda. Por quê? Stanford só quer saber o seguinte. Pega a aorta ascendente. Se pega a aorta ascendente, é tipo A. João, mas aqui, que ele pega a aorta ascendente e a aorta descendente. Stanford não quer saber disso. O que Stanford quer saber é,
Pega a aorta ascendente? Pega. Então é tipo A. Se pega a aorta ascendente e o resto inteiro da aorta, é tipo A. Se pega só a artéria aorta ascendente, continua tipo A. E quando é tipo B? Tipo B é quando não pega a artéria aorta ascendente. Se pega a aorta descendente, a aorta invisível, a aorta infinita, a aorta do mundo inteiro, não quero saber. É tipo B se não pega a aorta ascendente. Stanford é muito simples. Se pega a aorta ascendente, tipo A. Se não pega a aorta ascendente, tipo B. Tá? Se você tem uma dissecção tipo A de Stanford, você já manda para a cirurgia direto. A tipo B, você ainda consegue ver se o paciente pode ir um tratamento clínico ou não. Beleza? E o TEP? Quando é que eu vou pensar no TEP? Tá? Agora a gente falou das cardíacas e agora a gente vai falar das pulmonares, tá? Principalmente eu vou focar aqui no TEP. Por quê? Pneumotórax e pneumonia é muito fácil. Você vai fazer o raio-x. Se não tem parênquima pulmonar, se tem uma área de hiper transparência, você vai estar diante, está tudo preto ali, você está diante de um pneumotórax. Se você tem áreas de consolidação, você está diante de uma pneumonia e a clínica do paciente é totalmente diferente. Se o paciente está com febre, está com um quadro infeccioso inflamatório, é pneumonia. Se o paciente está com um quadro de dispneia, o paciente sofreu um trauma, sofreu uma facada, um tiro, é um pneumotórax. Então é muito fácil de visualizar. Agora no TEP, o que é que eu tenho que pensar no TEP? Principalmente um paciente que tem a tríade de Vichel, que seria uma estase, que seria um estado de hipercoagulabilidade, que seria algum fator de risco aí, principalmente paciente que tem TVP, tá? A gente tem o TEP clássico, então no TEP o paciente vai ter uma dor pleurítica, beleza? João, mas a dor pleurítica não é da pericardite? A pericardite tem uma dor pleurítica, mas dor pleurítica é uma característica da dor. Aquela dor que a gente falou, que é uma dor mais empontada, uma dor que melhora quando você se inclina, uma dor respiratório dependente. Se o paciente tem uma dor pleurítica, mais dispneia, mais taquipneia, pode ter hemoptise ou não, hemoptise é você tossir sangue, é um TEP clássico. TEP maciço é quando você tem um tromboembolismo pulmonar, mas o paciente está chocado, o paciente está hipotenso, está em choque, tem síncope, beleza? Tem uma insuficiência cardíaca, isso é um TEP maciço. O TEP subclínico é aquele paciente que tem uma dispneia isolada, tem uma taquicardia que você não consegue explicar, é um paciente que tem um agravamento de insuficiência cardíaca, beleza? Como é que a gente vai fazer? Se você está desconfiando que o paciente tem um TEP, ou seja, um paciente que tem uma dor pleurítica, é um paciente que tem hemoptise, é um paciente que tem fator de risco para trombose, paciente que teve uma TVP, você vai utilizar o score de PERC. Esse score de PERC só basta ter um desses daqui para você desconfiar de TEP. O score de PERC só serve para você dizer assim: ah, estou desconfiando de TEP. Ah, não tem nada a ver com TEP. Beleza? Ou seja, alguns fatores, algumas variáveis para a gente prestar atenção. Opa, é um paciente maior do que 50 anos e tem uma clínica dessa aqui, é um paciente que tem uma clínica de dispneia, dor pleurítica, taquipneia, então vou investigar para TEP. O paciente tem frequência cardíaca maior do que 100 e tem dor pleurítica, lembrando da clínica, tá, gente? Tem que lembrar da clínica. Vou investigar para TEP. Satura menos do que 95, se tem edema em uma perna, por quê? Porque eu estou pensando em TVP, porque TVP é um dos maiores fatores de risco para TEP. Tá? Se o paciente tem hemoptise, ou seja, tosse com sangue, vou pensar em TEP. Se o paciente fez cirurgia ou teve algum trauma nas últimas 4 semanas, por quê? Porque isso aumenta o estado de hipercoagulabilidade, tá? Se o paciente tem TVP ou TEP prévio, tá? Ou se ele faz uso de terapia hormonal. Por quê? Porque o uso de terapia hormonal, principalmente com estrogênio, aumenta o estado de coagulabilidade, tá? Então eu aumento o risco de ter trombo, tá? E se eu puder adicionar alguma coisa aqui que não está no score de PERC, mas que vale a pena prestar atenção, é paciente gestante, tá? Ou gestante ou pós-parto. Pós-parto você pode interpretar como uma cirurgia aqui, mas a paciente gestante ela está num estado de hipercoagulabilidade, então presta atenção se fala alguma coisa de TEP em um paciente gestante. Tá, João, beleza. Tô desconfiando de um TEP, o paciente tem uma hemoptise, tem uma dor pleurítica, tá com dispneia, é um paciente que já teve uma TVP há um tempo atrás, tudo cheira como tromboembolismo pulmonar. Como é que eu vou fazer? Bom, o que vai mandar na nossa avaliação aqui
é o score de Wells, tá? No score de Wells, o que é que eu vou ver? O paciente tem TVP ou TEP prévio, eu coloco 1,5 ponto. Paciente tem frequência cardíaca maior do que 100, 1,5 ponto. Paciente tem cirurgia recente ou imobilização, 1,5 ponto. Tem sinal clínico de trombose venosa profunda, mais 3. Tem sinal clínico, na verdade é o seguinte, tem um diagnóstico alternativo menos provável do que TEP, mais 3. João, não entendi isso. Por exemplo, você está diante do paciente. Quando você olha o paciente, na sua cabeça, você acha que ele tem TEP ou tuberculose? Caramba, João, eu acho que ele tem. Eu acho que ele tem TEP. Bom, se você acha em TEP, então você soma 3. Mas se você está ali, você está investigando, você vai fazer o score de Wells para desencargo de consciência, mas na sua cabeça ali parece mais com a tuberculose, então você não soma 3, beleza? Hemoptise, você soma mais 1. Se o paciente tem câncer, você soma mais 1. Vamos lá. Fez toda essa continha aqui. Existem calculadoras para isso, tá? Você vai ver baixa probabilidade de 0 a 1 ponto. Intermediária probabilidade de 2 a 6 pontos. E alta probabilidade maior do que 7 pontos, tá? Alta probabilidade, intermediária e baixa probabilidade de quê? De tromboembolismo pulmonar. João, esse score de Wells parece com o score de PERC. Parece. É porque o score de PERC, para você dizer que ele está positivo, você só precisa ter uma dessas coisas aqui. Uma dessas coisas aqui, pronto. Score de PERC positivo já é sugestivo para você investigar se é um TEP ou não. Agora, o que vai dizer a sua abordagem diagnóstica mesmo é o score de Wells, então por isso você tem que ver se é baixa, intermediária e alta probabilidade. Tá, João, fiz o score de Wells, vi que tem, por exemplo, baixa probabilidade, eu vi que tem alta probabilidade. O que é que eu faço? Bom, se você está suspeitando da clínica de TEP, como é que você suspeita? Score de PERC. Aí você vai para uma decisão clínica agora. Qual é a decisão clínica? Vou fazer o score de Wells. Fiz o score de Wells. O TEP é improvável? Quando é que o TEP é improvável? 0 ou 1 ponto. Tá? Se o TEP é improvável, eu vou solicitar dedímero. Se o dedímero está normal, eu excluo o TEP. Aí vamos lá. O TEP é improvável, mas eu solicito o dedímero. E o dedímero veio anormal, o que é que eu vou fazer? Vou investigar com a angiotomografia para tromboembolismo pulmonar. Certo? Isso aqui é no cenário que ele veio com 0 ou 1 ponto. E se ele veio com mais do que 2 pontos, tá? Ou mais do que 7 pontos? O TEP é provável. Então, se o TEP é provável, eu já parto direto para a angio-TC. Se a angio-TC veio negativa, eu excluo o TEP. Se a angio-TC veio positiva, eu confirmo o TEP, tá? Então, quando é que eu faço a angio-TC? Quando o score de Wells é maior do que 2, ou seja, se é score intermediário ou se é score alto, tá? E quando é que eu faço? Geralmente eles colocam maior do que 4. Score de Wells maior do que 4, aí você vai atrás de fazer angio-TC. Se não, você faz o dedímero, tá? Mas o clássico é baixa probabilidade 0 ou 1 pontos, tá? Intermediária probabilidade e alta probabilidade já joga aqui para o TEP provável. Então vamos lá. Quando é que eu solicito o dedímero? Eu só solicito o dedímero se eu estou diante de um paciente que tem suspeita de TEP e o score de Wells dele deu 0 ou 1. Aí eu vou solicitar dedímero. Se não, eu já vou direto para angio-TC. Aí lembrando, solicitei dedímero, o dedímero veio normal, tchau, não é TEP. Dedímero veio anormal, quer dizer que é TEP? Não, mas quer dizer que pode ser. Aí eu vou e investigo com a angiotomografia. Se na angiotomografia veio confirmado, aí eu vou tratar. Eu trato todo mundo? Não. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que avaliar o score de PESI. Esse score de PESI é esse aqui, ó, Simplified Pulmonary Embolism Severity Index, tá? Esse PESI simplificado, você vai observar ele para quê? Para dizer se o paciente tem um grupo de risco, de baixo risco, de intermediário risco, de alto risco. Outra coisa que você vai avaliar, disfunção de ventrículo direito. Como é que você vai ver se ele tem disfunção de ventrículo direito? No eco ou em marcadores, tonina, por exemplo. E se o paciente tem choque? João, peraí. Estou perdido. Vamos voltar agora. Então, você está diante de um paciente que parece que tem TEP. Paciente que tem dopleurica, dispneia, hemoptise. O que é que você faz? Score de PERC. Paciente tem hemoptise? Opa, vou investigar. Tem TEP, TVP prévio? Vou investigar. Faz terapia hormonal? Vou investigar. Isso aqui, você não precisa decorar o score de PERC. Você só tem que pensar o seguinte: o que é que aumenta a chance de ter uma trombose? Idade,
hemoptise, o paciente já teve a trombose, cirurgia, trauma, uso de terapia hormonal, histórico de TVP ou TEP. Beleza. Jogo ele no score de Wells. Fiz a continha do score de Wells. Segue o passo a passo. Desconfiei de TEP, desconfio de TEP, vejo no score de Wells. Tem motivo para eu desconfiar? Tem motivo para desconfiar. Aí vou ver no score de PERC. Pronto, marquei um xizinho em alguma coisa, já tem motivo para desconfiar. Vou continuar minha investigação com o score de Wells. Score de Wells deu alta probabilidade, deu 7. O que é que eu vou fazer? Anjo TC. Anjo TC veio positiva, dei o diagnóstico de TEP. Vou tratar esse paciente como? Como é que eu vou tratar? Vou fazer trombolítico, vou fazer anticoagulante, vou mandar para casa, vou internar no hospital, vou internar na UTI? É para isso que você vai colocar o critério de risco, tá? Eu vou dizer o grupo de risco desse paciente somente para eu tratar ele, mas o diagnóstico já foi dado com a Anjo TC, que é o padrão ouro para o diagnóstico de TEP. Aí o que é que eu vou olhar? Vou olhar o score de PESE mais disfunção de ventrículo mais choque. Se o paciente está com choque ou hipotensão arterial, o paciente já está no grupo de risco alto. Se o paciente está no grupo de risco alto, o que é que eu vou fazer? Trombólise como primeira escolha. Se não deu certo, ou se eu tenho contraindicação para trombólise, como por exemplo um AVC em menos de um mês. Se eu tenho contraindicação para trombólise, eu faço embolectomia. Embolectomia, tá? Pode ser endovascular ou aberta. E vou fazer suporte com vasopressor e heparina intravenosa. Isso do grupo alto. O grupo alto é quem? É o paciente que tem choque ou hipotensão, que tem um score de PESE positivo, que tem disfunção do ventrículo direito, que tem biomarcador cardíaco como troponina ou BNP, tá? E o paciente de intermediário alto, de risco intermediário alto, tá? Ou seja, é um paciente que não é de alto risco, é de risco intermediário alto. É o paciente que, para ele ficar no alto risco, só bastava ter choque ou hipotensão arterial. É um paciente que tem score de PESE positivo, é um paciente que tem ambos a disfunção de ventrículo direito e os biomarcadores cardíacos positivos, os dois, tá? Então é intermediário alto. O paciente intermediário alto, o que é que eu vou fazer? Vou anticoagular esse paciente com heparina de baixo peso molecular ou os DOACs, né? Que são os anticoagulantes novos, como a apixabana, rivaroxabana, esse tipo, tá? E vou internar esse paciente numa UTI ou numa SEMI. O paciente de risco intermediário alto, eu posso fazer trombólise se eu estou fazendo anticoagulação com heparina de baixo peso molecular e o paciente não melhora, eu posso fazer trombólise, beleza? E o paciente do risco intermediário baixo é um paciente que tem um score de PES positivo, mas agora, na disfunção do ventrículo, ele não tem ecocardiograma e marcadores alterados. Ele vai ter ou um ou outro. Ou a disfunção do ventrículo direito vai ser no ecocardiograma, ou a disfunção do ventrículo vai ser com os biomarcadores cardíacos, tá? Se ele tem ou um ou outro, é positivo. E o de risco baixo? O de risco baixo é que não tem nenhum marcador positivo e não tem um score de PESE positivo, tá? Esse score de PESE é muito fácil. Ou ele é 0 ou ele é maior do que 1. Se ele é maior do que 1, já está positivo. Se ele é menor do que 1, ou seja, 0, ele é negativo. Simples assim. E como é que é o PESE? Se ele tem maior do que 80 anos, um ponto PESE positivo. Já vou jogar ele para intermediário baixo, intermediário alto ou alto risco. Se o paciente tem história de câncer, se tem história de doença pulmonar, frequência cardíaca maior do que 100, pressão arterial sistólica menor do que 100 e saturação de oxigênio menor do que 90. Tudo isso aqui pontua um ponto. Para o score de PES ser positivo, só precisa ter um desses aqui. Beleza? Então, de diagnóstico diferencial, tudo que a gente falou foi síndrome coronariana aguda, pericardite, dissecção de aorta e embolia pulmonar. Como eu falei para vocês, pneumotórax e pneumonia é muito fácil. Pneumotórax é o quê? Presença de ar na cavidade pleural. Quando é que eu desconfio? Um paciente que vai chegar para você dispneico, geralmente vai ser vítima de um trauma. E pneumonia é um paciente com quadro infeccioso, tá? Paciente com leucócito alterado, paciente com gesto, tosse produtiva, ok? Lançando mais armas no diagnóstico diferencial, o que é que a gente tem que prestar atenção? DRGE, ou seja, doença do refluxo gastroesofágico, porque eu posso ter dor retroesternal por conta do refluxo. Úlcera péptica pode ter uma dor referida em região pré-cordial ou em região retroesternal por conta do nervo vago, beleza?
Músculo esquelético, ou seja, uma costocondrite, uma inflamação das junções costocondrais aqui, ó. Um trauma torácico, ou seja, uma lambida, um impacto, ou esforço, como por exemplo a academia, ou psicológico, um transtorno de ansiedade. Tudo isso aqui é diagnóstico de exclusão. Por quê? Porque primeiro eu vou investigar o que mata, depois eu vou atrás do que não mata. Então, primeiro eu vou fazer eletro, primeiro eu vou fazer raio-x, primeiro eu vou ver se o paciente tem TEP, se o paciente tem infarto, se o paciente tem dissecção de aorta. Depois disso, vi que não tinha nada disso, aí eu vou atrás dessas outras causas. Beleza? Como é que a gente vai tratar esse paciente? Bom, o foco aqui é entender o diagnóstico diferencial. Então, eu vou tratar a causa base. Se o paciente tem uma síndrome coronariana aguda, eu vou fazer trombolítica, eu posso fazer heparina, posso fazer clopidograma, posso fazer nitrato se não for um infarto de parede inferior, vou fazer AS para esses pacientes, vou encaminhar o cateterismo se for um infarto com supra, beleza? Embolia pulmonar, posso fazer anticoagulação, como a gente acabou de ver, posso fazer trombólise, como a gente acabou de ver, secção de aorta, vou fazer beta-bloqueador para controlar a pressão arterial, se vir na angio-TC que tem dissecção de aorta, vou mandar para o cirurgião vascular. Pneumotórax, como é que eu trato? Fazendo tórax-centésio, um dreno de tórax. E a pericardite, AINES e colchicina. Lembra que aqui na pericardite o pessoal gosta de dizer que vai tratar com corticoide. E aí é onde todo mundo erra. Você vai tratar pericardite com AINES, tá? Anti-inflamatório não esteroidal, ibuprofeno. E associar colchicina para evitar recidiva. Beleza? E aqui eu fiz uma tabela para a gente fechar com chave de ouro os diagnósticos diferenciais, com característica da dor, os fatores que agravam ou que melhoram, os exames diagnósticos que pedir e outros sinais e sintomas. Então vamos lá. Na síndrome coronariana aguda, paciente do infarto, como é a dor dele? Dor opressiva, retroesternal, que irradia para o braço e para a mandíbula, correto? O que é que piora? Piora com esforço físico. O que é que melhora? Pode aliviar com repouso, se for uma angina estável. Então, angina estável não é síndrome coronariana aguda. Síndrome coronariana aguda é angina instável e infarto. Exames diagnósticos. Eletrocardiograma, você vai ver alterações isquêmicas, troponina elevada. Beleza? Outros sinais e sintomas. O paciente pode ter dispneia, náusea, sudorese, palpitações. Então, o paciente pode não ter essas dores clássicas, mas ele pode ter esses outros sintomas. E quando você roda o eletro, você vê uma alteração. E na embolia pulmonar, como é a característica da dor? Dor pleurítica, súbita e unilateral, beleza? Por quê? Porque o trombo do pulmão foi um dos lados só, não foi dos dois lados, beleza? Seria muito azar você ter um trombo dos dois lados ao mesmo tempo. E o fator que melhora ou piora? Piora com respiração, piora com tosse, melhora com a inclinação. Exames diagnósticos, dedímero e angio-TC de tórax. Padrão ouro, angio-TC de tórax. Outros sintomas, taquipneia, taquicardia e hemoptise. Lembra da hemoptise. Se for pneumotórax, dor súbita unilateral, piora na respiração. No raio-x de tórax você vai ver ar na cavidade pleural. Se for um pneumotórax hipertensivo, você vai ver desvio de traqueia. Hipersonoridade da pessoa, ou seja, vai ficar hipertimpânico. Você vai bater lá, só vai ter ar. Beleza? Se for pericardite, é dor pleurítica, que melhora ao sentar inclinado para frente, piora para deitar, na respiração profunda. Na pericardite, o eletro tem supradifusa do ST. No ecocardiograma, eu posso ter um tamponamento como complicação, pericardite restritiva como complicação. O paciente aqui tem, na pericardite, tem sinais inflamatórios. Febre, atrito pericárdico, aumento de PCR, aumento de VHS, e pode ter como complicação um derrame pericárdico. No refluxo gastroesofágico, o paciente vai ter queimação, retroesternal, que é a pirose, principalmente pós-prandial, pós-refeições, regurgitação, vai piorar ao deitar, vai melhorar com antiácidos, tá? Exames diagnósticos eu posso fazer uma endoscopia digestiva alta, posso fazer uma pH-metria esofágica, tá? Que vai ser o padrão ouro para dar o diagnóstico do refluxo, mas a gente não usa muito porque usa mais diagnóstico clínico. Sinais e sintomas, pirose, regurgitação, disfagia, o paciente pode tossir muito, tá? Quando a gente fala de costocondrite, é uma dor localizada que aumenta com a palpação, quando você aperta, piora a dor, é uma dor que piora com a movimentação. Perceba que não é o esforço físico de isquemia, é movimentar, aí a dor vai mexer lá na articulação e vai doer. Tá? Diagnóstico é clínico, tá? E não tem nenhum sintoma sistêmico. Ansiedade é uma dor variável, tá? É uma dor que pode estar relacionado ao tipo da ansiedade que o paciente tem,
quando ele está em crise, vai piorar. É um diagnóstico de exclusão. Quando o paciente chega para mim, eu não vou pensar em ansiedade, como muita gente faz e erra. Eu vou pensar em infarto. Por quê? Porque é o que mata. Depois que eu excluí o infarto, depois que eu excluí dissecção aguda de aorta, depois que eu excluí TEP, depois que eu excluí ruptura de esôfago, qualquer coisa, aí eu penso em ansiedade. Palpitações, sudorese, sensação de falta de ar, tremor, beleza? Pneumonia é o quê? Uma dor pleurítica mais localizada, vai piorar com a respiração, vai ter tosse, vou ter consolidação ou infiltrado pulmonar, vai ter febre, tosse produtiva e estertor, ou seja, é muito fácil dar o diagnóstico da pneumonia, é muito fácil dar o diagnóstico do pneumotórax também, tá? E a dissecção de aorta é uma dor súbita intensa, migra para as costas. E como é a qualidade dessa dor? É uma dor que rasga, uma dor lancinante, tá? Não melhora com repouso, diferente da dor anginosa, tá? Na TC de tórax eu vou ver, posso fazer um ecocardiograma transesofágico ou transtorácico, tá? Quais são a tríade? Hipertensão, diferença do pulso, ou seja, assimetria do pulso, e posso ter um supro diastólico. Qual é a tríade da dissecção de aorta? Dor que rasga, hipertensão e assimetria dos pulsos. Beleza? Qualquer dúvida, podem colocar aqui embaixo e se você está assistindo essa aula no YouTube, se inscreve aí no canal, deixa o gostei no vídeo, comenta o que é que você quer ver nas próximas aulas.